E a grande pergunta, então, precisa saber programação ou ser uma programadora para começar com Data Science? Eu acho que não. Acho que programar ajuda, mas eu acho que ele não é a habilidade fundamental de uma pessoa cientista de dados. Quando a gente pensa em Data Science, né, eu vou falar do unicórnio, gente. Todo mundo fala do unicórnio. O que é o unicórnio? O unicórnio é aquele que não existe. Ok? Sim. Eu sei que existem controvérsias, né? Tem gente que acha que unicórnios existem. Mas partindo da premissa que unicórnios não existem, às vezes as pessoas procuram um cientista de dados que seja um ótimo estatístico, um ótimo matemático, um ótimo cientista da computação, um ótimo programador da linguagem R, da linguagem Python, enfim, C Sharp, enfim, e o salário? Aí o salário continua baixo. Mas essa pessoa que sabe absolutamente tudo isso, em geral, ela não existe. O que eu acho que faz sentido a gente pensar é que cada vez mais, tanto empresas quanto jornais, enfim, quaisquer tipos de organizações, enfim, universidades e tal, precisam ter núcleos de ciência de dados. Uhum. E que vai ter uma equipe que tem que ser multidisciplinar. Então vai ter que ter o Data Engineer, que é o cara que vai pensar um pouco mais em infraestrutura, né? Ele vai... Para você processar essa quantidade inteira, gigantesca que a gente tem de dados, ou que aquele negócio tem de dados, precisa. Como que o servidor, como que são organizadas as máquinas, como que a gente faz para otimizar processamento. Tem toda uma infraestrutura, né, tanto física quanto lógica, que daí se a gente está falando, por exemplo, de um Data Engineer. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, eu preciso de implementação e muitas vezes o desenvolvedor, né, o programador que vai implementar, ele tem que entender muito bem naquela linguagem para fazer aquilo da maneira mais elegante, mais rápida, mais eficiente. Mas você também tem que ter conhecimentos da estatística, né? Tem que ter um estatístico na equipe, um matemático, um cientista da computação, porque tem todo um arcabouço teórico de conhecimento que é necessário. Na realidade, não sei se tudo isso coexiste em uma pessoa. É raramente... Né? Eu sei que existem gênios no mundo, mas raramente você vai achar uma pessoa que tem todas as habilidades. Então, em geral, o que eu recomendo para quem quer estar nesse negócio é escolhe a faceta da ciência de dados que mais tem a ver com você. E tenta entender o que os outros fazem. Então, assim, óbvio, o cientista de dados, ele... A minha onde eu me coloco nesse prisma todo? Uhum. Eu gosto da parte mais abstrata. Uhum. Eu gosto de desenhar algoritmo. Eu gosto da coisa bem abstrata. Uhum. Entendo um pouco mais de R, bem pouquinho de Python, mas eu consigo entender minimamente para travar diálogos com desenvolvedores. Então, as pessoas falam e eu consigo entender o que está sendo dito naquela conversa técnica, naquele time técnico. Uhum. Tem gente que entra nesse mundo pelo coding, vou codar. Uhum. Mas também precisa entender um pouco, você está falando de p-valor, de percentil, enfim... Quais são as palavras, quais são os conceitos estatísticos básicos para quando você estiver falando com pessoas que são de outras áreas, quais são os conceitos abstratos que você, que vai codar, precisa implementar. Vou dizer, como você mesmo falou, você é jornalista e trabalha... Sim, a nossa equipe é multidisciplinar, a gente trabalha com designer, programadores, para descer mais para os assuntos mais práticos. Por exemplo, a gente teve acesso a uma base de dados bastante ampla, que ela tinha vários problemas, enfim, era uma base toda cheia de buracos, e enfim, e ela retratava uma sequência de situações, vou ser mais específica, era uma base dos roubos de celular, de todas as ocorrências na cidade de São Paulo. Caramba! Que tinham roubos de celular. Eu acho difícil que você não conheça uma pessoa que foi roubada pelo menos uma vez, ou até mais de uma vez. Acho que todo mundo já perdeu algum celular. Eu nunca fui roubada. Eu sou o 0,01. Eu conheço. Você conhece a gente conhece pessoas. Eu conheço várias pessoas. Exato. E mais de uma vez. É uma história comum e afeta milhares de pessoas. Aliás, dos critérios mais importantes que a gente busca na hora de desenvolver uma pauta é o quanto que aquele assunto afeta as pessoas. E esse era um assunto que afetava praticamente a cidade inteira. Era essa a nossa percepção. Mas a gente também não tinha dimensão do tamanho a dimensão do tamanho desse problema. Muito bem.
essa base, ela tinha várias duplicidades, enfim, a gente precisou da ajuda de um programador para poder limpar essa base, e aí eu tenho, além de ser jornalista, eu tenho alguns conhecimentos em QGIS, em mapeamento, que é uma habilidade importante para o jornalismo de dados, mas eu não sei se isso entra muito no data science. Super entra. Mas o jornalismo de dados, ele bebe de várias fontes, e você nunca vai encontrar um jornalista de dados igual ao outro. São vários... você consegue ter pelo menos assim vários eixos de habilidades. Alguns poucos jornalistas de dados conseguem unir todos esses eixos de visualização, limpeza e coleta de dados. Disso, agora, acho que todo ano é possível fazer levantamentos de como que flutua a criminalidade na cidade, não apenas pelas estatísticas divulgadas pela segurança pública, mas através dos dados brutos de BOs que eles divulgam no site da Transparência. Então, basicamente, acho que muito mais do que beber na fonte do Data Science, o jornalismo de dados, o que é fundamental nele é transparência pública. Esse é o grande fundamento que sustenta a existência do jornalismo de dados. O Data Science é ali um motor que vai fazer com que você consiga lidar com grandes quantidades de informação e apresentar isso de melhor maneira para o público. Mas o grande pulo foi a transparência que melhorou muito no país a partir de 2011.